padrões sempre foram muito claros desde o início. Sai um jogo que dependia muito das transições com o Filipão e chega um jogo mais cadenciado, com mais pressão, mais trocas de passes com o Milito. E foi assim desde o primeiro dia. Tudo começou no Mineiro, mas a estreia na Libertadores veio com um 4-1 contra o Caracas fora de casa. E justamente sem o treinador, que estava suspenso por conta de uma expulsão na última edição da Libertadores, quando perdeu justamente para o Fluminense, o campeão. O Milito não estava presencialmente, mas mesmo com muito pouco tempo de trabalho, os padrões estavam ali. A saída de bola num 3+2, em que o Saravia, que era muito conhecido por ser um lateral de profundidade, de linha de fundo, de cruzamento, passava a fazer parte da linha de zaga. E assim ele passou a se destacar como ele ainda não tinha feito pelo Galo. Na zaga, naquela altura, a gente tá falando do Bruno Fux e do Gemerson, que completavam essa saída de 3 junto do lateral argentino. E um pouco mais na frente, Batalha e Alan Franco eram dupla de volantes que ajudavam o time a progredir. Um ponto que ficou claro desde o início, seja contra o Caracas, o Rosário Central ou o Peñarol, é que o Milito ia montar um time simétrico, mas diferente em ambos os lados. Eu te explico. Diferente do que muita gente inventa, o Milito desde o primeiro dia montou o time dele num 4-2-3-1. Mas por que tanta gente confunde e fala que é um 3-4-3, um 3-5-2? Isso acontece porque o Galo teve a segunda melhor média de posse de bola de toda a Libertadores, com média de 64,4% de posse na competição. Ou seja, era mais normal ver o time na fase ofensiva do que na estrutura padrão. E é justamente ofensivamente, quando o time tem a bola, que ganha esses outros contornos. O lateral direito, o Saravia, naquela altura o lateral titular, ele baixa para fazer uma saída de 3 com os zagueiros. Enquanto isso, o lateral esquerdo, o Guilherme Arana, subia para ser praticamente um ponta por aquele lado. Em compensação, ponta pela esquerda, que naquela estreia, naquela altura, era o Igor Gomes, acabava jogando um pouco mais por dentro para abrir o corredor pro Arana. E pode reparar, durante toda essa passagem do Milito foi isso que aconteceu. O ponta esquerda, seja o Igor Gomes, o Zaratio e depois o Bernard, geralmente são pontas que jogam mais por dentro, mais criativos. Na direita, por outro lado, lembra que o lateral fica um pouco mais por dentro, um pouco mais baixo? Pois é, o ponta pela direita é quem vai jogar mais aberto e vai ter mais essa agressividade pro drible, pro cruzamento. No jogo de estreia a gente viu o Alisson de titular, mas ao longo de toda a competição quem ganhou a vaga por ali foi o Gustavo Scarpa, que naquela altura ainda estava recuperando o condicionamento físico. O camisa 10 era o Paulinho e na frente o 9 era o camisa 7, o Hulk, mas na prática os dois trocavam muito de posição e o que a gente mais via quando a gente tira o zoom é aquele 3-2-5 padrão do Galo do Milito. O primeiro gol da era Milito na Libertadores do 4-1 contra o Caracas foi um gol do Bruno Fux em bola parada, nada que evidencie muito esses padrões. Mas logo depois dos 19 do primeiro tempo, um lance que marcaria o primeiro semestre do Milito. Saída de 3, como eu já expliquei, o Igor Gomes, que é aquele ponta esquerda jogando por dentro, ele baixa para lançar o Guilherme Arana na profundidade. E aqui perceba a diferença de altura, o Arana lá em cima enquanto o Saravia do outro lado tá fazendo a saída de bola. Bola no fundo e troca de corredor. Constrói de um lado para concluir do outro. O Arana vira o Alisson encontra o Hulk que vai perder o gol, mas eu quero que isso fique na sua cabeça. Construir de um lado para encontrar o ponta do outro lado livre para concluir. Gol perdido, mas que não ia fazer falta. Depois o Arana e o Paulinho duas vezes iam complementar a goleada daquela noite. Mas guarda bem esse padrão, ele vai ser importante. Segunda rodada e estreia na Libertadores na Arena MRV, Atlético Mineiro e Rosário Central, e duas mudanças que mantêm toda a estrutura. Sai o Alisson e entra o Scarpa de titular e sai o Igor Gomes e entra o Zaratio, para ser aquele ponta esquerda que vai jogar por dentro. De resto, tudo muito parecido. E com 39 minutos, a marca registrada do Galo do Milito. O time vai construir pela esquerda com o Arana, a bola chega no Hulk e perceba do outro lado, Gustavo Scarpa livre. Constrói de um lado e procura o ponta aberto do outro lado para concluir 1-0 Galo. E essa vantagem existe porque na prática aquele 4-2-3-1 do Milito se transforma num 3-2-5. E como a maior parte dos times defende numa linha de 4, pensa bem, você vai atacar com 5 contra uma linha de 4, sempre vai sobrar um jogador e geralmente é o ponto do lado oposto. E o Milito orienta muitos jogadores para sempre manterem essa amplitude, guardarem posição dos lados do campo, para quando trocar de corredor, esse ponta ter tempo e espaço para concluir. No jogo seguinte, contra o Peñarol em casa, mais uma vitória, 3-2 e mais 2 gols com essa marca registrada. No primeiro gol, o time constrói pela esquerda e é o Paulinho que vai encontrar o Scarpa aberto do outro lado para marcar. E no terceiro, dessa vez, mesma coisa, constrói pela esquerda e o Hulk vai encontrar o Scarpa bem aberto por ali para fechar o placar. Tudo fluindo perfeitamente. E com isso, o Milito passa a fazer alguns testes. Já sabendo da saída do Gemerson, que tinha perdido muita moral com a torcida, ele começa a usar o Batalha como zagueiro central. Boa estatura, ótima defesa de área, boa saída de bola e com o Batalha jogando na zaga, é o Otávio quem vai ganhar espaço como volante. De resto, tudo nos conformes. E eu não vou dizer que o time era impecável defensivamente. O Milito chegou mudando muita coisa. Diferente do Filipão que marcava em linhas, o Milito chega para marcar individual, pressionando mais alto. E eu vou te explicar como é que isso tudo funciona. Enquanto com o Filipão a gente via claramente o Galo marcando num 4-4-2 em zona, ou seja, cada jogador tem prioridade de defender o espaço. Então aquela estrutura do
4-4-2 vai se manter durante todo o jogo. Agora, com o Milito, esse 4-4-2 vai sumir, por mais que parta do mesmo desenho. Isso porque ao invés da referência ser defender o espaço, como o Filipão propunha, a ideia do Milito é ter a referência no adversário, ou seja, cada jogador pega um e impede que tenha um homem livre. Com isso, dificilmente vai existir uma situação de inferioridade numérica. Afinal de contas, cada adversário vai ser sempre perseguido por um. Em compensação, quando algum desencaixe acontece, costumam abrir um espaço. Lembra disso, você vai me agradecer. Eu sou tão seu amigo que eu lembro de cada detalhe que eu vou retomar no vídeo depois, que eu quero te lembrar de mais uma coisa. Lembra de deixar o like, se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo e, claro, ajudar sempre o nosso trabalho aqui no Futebol Máximo. Agora vamos voltar aqui pra campanha do Galo na Libertadores. 1-0 contra o Rosário fora de casa e uma surpresa, uma derrota por 2-0 pro Peñarol do Aguirre. Talvez naquela altura da temporada o jogo mais diferente que o Milito tem enfrentado. O Galo atacava e se defendia da mesma forma, só que o adversário abdicou mais de jogar, mesmo sendo os mandantes. E nesse caso não era raro ver o Peñarol baixar tanto as linhas que parecia estar formando uma linha de 5, às vezes de 6 jogadores para defender. Ou seja, aquela vantagem de manter os pontas bem abertos para gerar esse homem livre contra uma linha de 4 já não ia existir mais. E naquela altura da temporada a gente estava falando de mais ou menos 1 mês e meio de trabalho do Milito. 13 jogos, e ali foi a primeira derrota. E aquela primeira derrota em 2 gols de bola parada ia ligar um alerta. Não só para quando fosse jogar contra adversários mais fechados, mas também para profundidade de elenco. Para aquele jogo, mais uma vez o Milito ia fazer os testes dele. Sacou Scarpa do time titular, que não vinha treinando por problemas físicos, e colocou o Gemerson. Naquele jogo, o Bruno Fux ele ia ser um lateral direito, mais preso, fazendo aquela saída de 3, enquanto o Saravia ia ser o ponta direito, avançando mais pro campo de ataque. O Batalha era o zagueiro, mas quando o Otávio machucou com 17 minutos de jogo, quem entrou para ser o volante foi o Igor Gomes, mudando um pouco toda a lógica dentro do laboratório do Milito. Muitas mudanças, e com essa primeira derrota, os mais críticos começaram a chamar o treinador argentino de Professor Pardal, sugerindo que ele estava inventando demais no que teoricamente poderia ser simples de resolver. Para fechar a fase de grupos, um 4-0 contra o Caracas e mais mudanças. Dessa vez um time mais ofensivo fazendo uma saída de 3, um 3+1, e dessa vez com surpresas. O zagueiro central era o Bruno Fux, o zagueiro pela direita o Mariano, para fazer aquele papel do lateral que joga mais baixo, mas o zagueiro pela esquerda era Guilherme Arana, justamente para ter um time que conseguisse se projetar mais pro campo de ataque. E o 4-0 fala tudo por si só. Mais mudanças na frente, Scarpa era o titular pela esquerda e o Alisson titular pela direita, com o Hulk fazendo dupla com o Cadu mais na frente. Aquele jogo parecia uma espécie de laboratório, muito com o Milito tentando prever o que poderia acontecer no próximo mês com a convocação do Guilherme Arana para a seleção. Como é que o Galo ia jogar sem o Arana, que era esse lateral que fazia ponta esquerda? Como é que o Scarpa ia se comportar a partir disso? Quem que ia cobrir? Naquela altura da temporada começaram vários problemas no Galo. O Rubens estava lesionado, então a gente ia ver o titular Arana convocado e o reserva Rubens lesionado. O Scarpa ia poder ser esse lateral ponta pela esquerda? E para tentar tirar desconfiança, naquele jogo ele deixou logo 2 assistências, mas na prática não ia ser tão fácil assim dali pra frente. O time fecha a fase de grupos com esse 4-0 e a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O que isso significa? Dali pra frente ele ia definir todos os confrontos do mata-mata em casa, a não ser que pegasse o primeiro colocado, o River Plate. Mas aí começou aquela sequência tenebrosa que quem acompanha vai lembrar de junho, julho, e foi por isso que eu alertei sobre a profundidade de elenco. O Gemerson foi vendido naquele mês e o Maurício Lemos, que a princípio seria um reserva para ter mais minutagem, se machucou. Olhando pro elenco de zagueiro ia sobrar o Igor Rabelo, que sempre passou por problemas físicos, e o Bruno Fux, que estava sendo titular naquela altura da temporada. O Batalha naquele momento passou a ter mais jogos na zaga, e para complementar, o zagueiro Rômulo subiu da base pro time principal e também teve boas partidas. Junho e julho foram um mês sem Libertadores, mas de muita preocupação. Se o Batalha estava na zaga, era um nome a menos na volância, justamente no mês com Alan Franco convocado e Otávio lesionado. Por isso, naquela sequência, a gente viu Igor Gomes, Zarate, o Paulo Vitor e até o Pedrinho seriam usados de volante. Pra piorar, se não bastavam as lesões e as convocações, começou uma onda de suspensões. Na lateral esquerda, Rubens machucado, Arana convocado. Na volância, Otávio machucado, Franco convocado e o Batalha chegou a ser suspenso naquela altura do Brasileirão. No ataque, o Hulk e o Paulinho se alternavam entre lesões e suspensões, inclusive contra o Palmeiras os dois saíram expulsos. O Vargas, reserva imediato, na seleção chilena, e naquele momento o Cadu e o Allan Kardec começaram a ter mais minutagens na temporada. Meses de caos total, e a diretoria até se mobilizou. Fechou o retorno do Júnior Alonso, a contratação do Lianco, o retorno do Bernard, fechou com o Fausto Vera vindo do Corinthians e também com o Daverson para complementar o elenco. Mas tinha um problema, naquela altura a janela estava fechada, então o que restava era esperar e tentar suportar durante aqueles meses difíceis. Foram meses caóticos, 14 jogos e só 5 vitórias. A Libertadores voltaria lá em agosto com um Galo e São Lourenço pelas oitavas de final. Jogo duro na Argentina, mas naquela altura, com os reforços podendo estrear, a escalação já começava a se parecer mais com o que o Milito se planejava, ainda que os problemas não tivessem totalmente superados. O Hulk se recuperava
recuperava de uma lesão e para aquele jogo o Milito foi com o seguinte time titular: Everson, Saravia, Batalha, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Otávio e Fausto Vera na volância, Scarpa na direita, Bernard na esquerda e Paulinho e Daverson mais centralizados. Lembra daquilo que eu falei lá atrás? Scarpa aberto pela direita, mais agressivo, e o Bernard pela esquerda, jogando mais por dentro para abrir o corredor pro Arana. Jogo muito brigado na Argentina e o Galo vai sofrer 1-0 justamente da forma que vinha pecando tanto naqueles meses. Muito confiante no que ele estava fazendo, o Milito não abria mão da sua filosofia. Até ortodoxo demais naquele jogo de posição, que queria sempre fazer construir de pé em pé, o time avançar junto, só que chegou numa altura que isso começava a ser problema. Aos 3 minutos, erro na saída de bola e finalização defendida pelo Ederson. Aos 17, o destino ia ser o mesmo. Mais um erro na saída e o San Lorenzo abriu 1-0. Pressão argentina, o Paulinho era o único que conseguia criar alguma coisa ali. Mas aos 58, o Fausto Vera arrisca uma finalização improvável e o goleiro Altamirano espalma errado pro Paulinho conseguir empatar o jogo. O gol salvador que ia tornar o trabalho da volta um pouquinho mais fácil. Eu destaco esse jogo porque foi um momento de virada de chave importante na temporada. Todos sempre admiraram a bravura do Milito, que conseguia ser agressivo, construir de pé em pé, entrar muitas vezes no campo de ataque. Mas em alguns jogos precisava ser um pouquinho mais reativo e reagir ao que estaria acontecendo no jogo. Atacar quando fizesse sentido e defender quando fosse mais importante segurar o placar. E ter mudado essa postura antes talvez tivesse permitido o Galo ser mais combativo em jogos que acabou sendo goleado por Palmeiras, Vitória, Flamengo, Botafogo no Brasileirão naqueles meses difíceis com muitos desfalques. E os detalhes dos bastidores a gente não sabe, mas os jogos seguintes mostraram uma nova faceta do treinador. Mais conservador e paciente, venceu o jogo da volta na Arena MRV com 1-0, gol de bola parada do Batalha, que inclusive teve direito à provocação, soprando o balão do Huracan contra o seu antigo rival San Lorenzo. E quem acompanhou vai lembrar, mas naquela virada ali de agosto para setembro tiveram outros jogos com essa mesma postura, mais conservador e procurando mais o resultado do jogo. Pela Copa do Brasil pegou o São Paulo e fez um jogo bastante conservador fora de casa e conseguiu 1-0. Em casa, conservador mais uma vez, 0-0, classificação garantida. Era como se naquela altura da temporada o Milito tivesse entendido que não dava para ser agressivo por 90 minutos em todos os jogos. E hoje, olhando para trás, a gente vê, o Galo jogou todos os jogos possíveis na temporada. Final de Mineiro, final de Libertadores e final de Copa do Brasil. Lesões, convocações, suspensões, tem hora que precisava ser menos ortodoxo e um pouquinho mais prático. Oitavas superadas e vem as quartas de final contra o Fluminense, e mais ou menos nessa mesma postura. Fez um jogo bom na ida? Não, mas eu também não vejo como um desastre. Foi um jogo extremamente brigado que o Galo não conseguia ser eficiente ofensivamente, mas defensivamente parecia estar chegando na sua forma final, na forma ideal. Lembra dos encaixes individuais que eu comentei lá atrás? Aqui ficava muito claro. Cada um pegava livre para que ninguém nunca ficasse livre, ou quase nunca. Em um jogo bom de organização defensiva por 87 minutos, o futebol mostrou que nem sempre as substituições caem tão bem assim. Aos 80 minutos, o Milito tirava o Scarpa para colocar o Brian Palacios, talvez na ideia de ter um jogador de explosão para as transições. Mas um jogo tão brigado e tão detalhista defensivamente, a substituição e colocar um jogador frio não fez bem pro time. Lembra que eu falei lá atrás que o ponto positivo da marcação individual era que cada um pegava um e ninguém nunca ficava sozinho? Pois é, esse também pode ser um ponto negativo caso aconteçam desencaixes. Caso tenha uma confusão, uma dúvida, uma hesitação na hora de marcar, vai gerar o espaço e um homem livre. O Palacios ele vai se ajustando e ainda frio pelo jogo ele perde o encaixe do Marcelo. Logo de quem? Ele recebe livre com um toque e deixa o Keno na profundidade. O Palacios tem que se organizar e sofre o drible. Coisa de quem entrou no jogo frio. Bola na área e o Lima marca o gol da vitória. E curioso como os mesmos encaixes que permitiram ao Galo ser eficiente nas oitavas de final castigavam nas quartas. Mas é do jogo, e era só o jogo de ida. E o jogo de volta reservaria outras novidades. Jogo duro, pênalti perdido e o time precisando se lançar pro ataque, o Milito aproveitou da lesão do Bernard para colocar mais um jogador de área, e o Daverson entraria no jogo. Ele já tinha correspondido no fim de semana anterior, num bom jogo contra o Bragantino, e ele entraria como uma surpresa e o homem-alvo, o homem-gol, para marcar os 2 gols improváveis que iam garantir a classificação. Aqui mais importante do que o passo a passo do jogo, que eu tô deixando no card aí em cima caso você queira relembrar, é a gente pensar em como o time ganhou mais repertório ofensivo. O Milito começou com um time que dependia exclusivamente dos atacantes, dos pontas abertos para conseguir ser agressivo. Passou por dificuldades e viu o time sofrer muitos gols em transição e erros de saída de bola. Foi resiliente e organizou o time defensivamente lá atrás contra o San Lorenzo com esses encaixes individuais. Tudo isso num calendário inchado, com desfalques e sem pausas. E aos 88 minutos viu o Daverson marcando o gol da classificação para as semifinais da Libertadores. Mais um repertório ganhado a partir da bola longa, principalmente contra times que jogariam mais fechados. Semifinal contra o River, o único adversário que não ia decidir o jogo da volta em casa, mas sem problemas. 3-0 logo no jogo da ida na Arena MRV, e é engraçado como a história vai sendo contada de uma maneira muito lógica. O mesmo jogo aéreo acrescentado no repertório que permitiu a classificação contra o Fluminense ia permitir o Lianco lançar o Hulk, que ia ganhar dividida e a bola ia sobrar pro Daverson driblar o Armani e abrir o placar. O segundo sai com uma infiltração nas costas da defesa, coisa que o time já estava acostumado a fazer, mas com um 9 que parecia faltar. O Daverson mais
uma vez. E pra fechar o camisa 9 ainda ia servir o Paulinho pra um 3-0. No Monumental, energia absurda, um 0-0 homérico que você pode lembrar no card que eu tô deixando aí em cima. Mas vou te falar, a lógica foi a mesma que foi amadurecendo ao longo da temporada. Encaixes bem feitos pra impedir que o River pisasse na área, pra fechar o jogo por dentro, e excelentes atuações defendendo a área, não só dos zagueiros, mas também do goleiro Everson, que foi milagroso naquela partida. Fausto Vera e Alan Franco foram impecáveis nos encaixes no meio de campo, e o Batalha batia naquele jogo o recorde de mais cortes executados na história da Libertadores, 21 cortes em um único jogo. E quem diria que a invenção do professor Pardal colocando o Batalha de zagueiro ia ser tão importante ao longo de toda essa trajetória. 0-0 no Monumental, o mesmo palco que vai sediar a final da Libertadores. Esse vídeo é uma retrospectiva da campanha do Galo na Libertadores 2024, que vai culminar com a decisão no Monumental de Núñez em Buenos Aires contra o Botafogo no dia 30 de novembro. Mas esse vídeo também é um guia pra gente entender como que joga o Galo do Milito e como o time foi capaz de se adaptar, sem abrir mão da sua filosofia, sem abrir mão de uma estrutura, mas acrescentando repertório ao estilo de jogo. O 4-2-3-1 lá da estreia contra o Caracas se manteve até o final. O 3-2-5 na fase ofensiva para atacar com muitos jogadores também, mas defensivamente o time ganhou repertório para quando precisar abaixar o bloco e correr menos riscos. Ofensivamente deixou de depender só das inversões de um ponta para o outro e ganhou também repertório no jogo aéreo, principalmente com a entrada do Daverson, de um time que penava com a profundidade de elenco, penava para encontrar peças de reposição, chega na final da Libertadores com Júnior Alonso, Bianco, Fausto Vera e Daverson entre os titulares. Peças importantes que chegaram na janela do meio do ano e hoje conquistaram seu espaço. A gente se vê na final.